Fórum Rio do Amanhã, 20 anos da Band News FM, 20 anos da Band News FM no Rio de Janeiro. Aliás, esse será o último evento comemorativo dos nossos 20 anos. Hoje aqui o papo é o Rio, as perspectivas para o Rio, vamos falar sobre segurança pública, sobre economia, iniciando com uma conversa sobre turismo e cultura. Então eu vou me sentar aqui para chamar pela ordem, eles já estão ali fora, a ordem que eu botei aqui no meu papel, né? A começar pelo presidente da Embratur, o ex-deputado Marcelo Freixo. Bom dia. Agora, alguém que é um pensador da cultura, pensador do Rio de Janeiro, uma mente privilegiada, um prazer ter ele aqui conosco, o Ricardo Piquet, que é o diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento e Gestão. E, por último, jamais em último lugar, Pedro Guimarães, do Apresenta Rio, diretor do Apresenta Rio, também alguém muito importante para os eventos da nossa cidade. Pessoal, vou começar com o Freixo, presidente da Embratur, porque a gente tem ótimas notícias. Isso. Eu trabalho com a má notícia, certo? Mas eu fico feliz quando tem boas notícias e valorizo a boa notícia, que são os números do turismo estrangeiro, porque é aquilo que você tem em aferição, né? A parte o turismo doméstico, os números de visitantes estrangeiros ao Rio de Janeiro e os números que estavam estagnados, eu imagino, a evolução nos últimos anos, até uma marca muito importante que é essa do primeiro semestre de 2025. Fala um pouco para a gente aí, dá uma boa notícia, Marcelo Freixo. Bom dia. Bom dia, eu te entendo esse negócio de má notícia. Bom dia, Andreasa, bom dia a todas e todos, bom dia, Piquet, Pedro, prazer imenso, obrigado pelo convite, parabéns à Band News, a todos os envolvidos nessa bonita história de 20 anos, né? E, sim, as notícias são boas e é sempre bom valorizar a notícia boa no Rio de Janeiro, porque essa é uma disputa, né, de qual Rio de Janeiro que a gente enxerga, e a gente quer notícia boa sobre o Rio, porque a gente é apaixonado pelo Rio, com todas as suas mazelas, com todos os seus desafios, né? Eu estou em muitos lugares do mundo por conta da minha função na Embratur hoje, e sempre que me perguntam sobre o Rio de Janeiro, eu sou muito apaixonado, eu falo, é a melhor confusão do mundo, né? Que eu acho um bom conceito, né? É uma confusão, mas é a melhor confusão do mundo. E a nossa, né? A gente não abre mão. Mas os números são incríveis, assim, a gente... Sobre visita de turistas estrangeiros no Rio, claro que o Rio é um cartão postal, é muito conhecido, mas o Rio é muito surpreendente também nesse sentido. Em 2023, foi quando a gente assumiu a Embratur, e antes a gente teve uma pandemia, né, que aí zerou tudo, é bom lembrar, da pandemia, ninguém visitou lugar nenhum e tudo que representou a pandemia. O pós-pandemia é um processo de recuperação. Em 23, a gente teve 1.200.000 turistas internacionais visitando o Rio. O Rio, não estou falando de Brasil, o Rio. E as notícias são boas para o Brasil todo. Em 2024, a gente chegou a 1,5 milhão de turistas estrangeiros visitando o Rio de Janeiro. Depois a gente vai pensar por que isso é importante para cada cidadão. Porque não é importante só para o dono do hotel, é importante para o Rio de Janeiro como um todo. Por quê? Né? E esse ano, de 25, e aí acontece algo que é extraordinário, depois a gente pode debater o porquê, acho que o Pedro, né, e o Piquet também podem pensar juntos isso, por que isso acontece. A gente tem um crescimento de 52% só no ano de 25 comparado a 24, que já foi um ano de recorde. Então, de janeiro a junho, que é quando eu tenho os números precisos, a gente recebeu 1.200.000 turistas em 6 meses. Exatamente o mesmo número de turistas estrangeiros que a gente recebeu durante o ano inteiro de 23, que foi um bom número. Ou seja, não é que a gente vai chegar a 1,5 milhão de turistas, que foi o ano passado. Nós vamos passar consideravelmente, porque vai entrar alta, né, o que a gente chama de alta, né, que é outubro, novembro e dezembro. Então, a gente está num momento onde o Rio de Janeiro, de fato, está na prateleira do mundo, né? E o Brasil também, só para que vocês tenham uma ideia, 2024, a gente recebeu no Brasil todo 6,77 milhões de turistas internacionais. Foi o melhor resultado, mais do que a Copa do Mundo, que a Olimpíada, mais do que qualquer período desse. 6,77. Esse ano, de janeiro a junho, a gente recebeu 5,3 milhões.
Ou seja, a gente nunca chegou a 7 milhões de turistas internacionais no Brasil e esse ano tudo indica que a gente vai passar de 8 milhões. Então é um momento bom. Por que o Brasil e o Rio de Janeiro segue a mesma linha? Volta para a prateleira, volta a ser um lugar desejado. Então é um bom debate, porque a gente que reclama às vezes do Rio de Janeiro está no dia a dia e tem razões para reclamar, né? A gente tem desafios de uma cidade como o Rio de Janeiro, de um estado como o Rio de Janeiro, mas fato é que a gente tem muita coisa boa no Rio de Janeiro. A gente tem muita gente boa fazendo coisa boa e tem muita coisa extraordinária acontecendo no Rio, né? Então, enfim, é uma boa notícia saber que o mundo está vindo para cá porque tem razões. O mundo não vem para cá para ter problema. O mundo vem para cá para ter aquilo que se busca na vida, né? E a importância disso para cada um dos cariocas é geração de emprego e renda, né? O turismo é a grande solução para se pensar uma economia do século XXI. Nós não vamos terminar o século XXI como a gente terminou o século XX. Se a gente insistir nesse modelo econômico, a gente tem o planeta terminando antes do século. O planeta acaba antes do século. Então, a gente tem um desafio, que é como é que se gera emprego e renda no mundo com cada vez mais tecnologia, com cada vez menos profissões. Quantas profissões existiam na nossa juventude que não existem mais hoje por conta do avanço da tecnologia? Andreasa, diversos. Eu fui bancário quando eu era jovem. Qual a última vez que a gente entrou numa agência bancária? O banco está no celular, para dar um exemplo que eu vivi. Então, assim, você tem um desafio hoje, humanitário, que é qual é o modelo de desenvolvimento que vai gerar emprego e renda. O turismo pode ser uma grande solução e o Rio aponta para isso. Então, é boa notícia. Vocês fiquem à vontade para pedir a palavra e trocarem ideias entre si, mas aí, Piquet, vou pegar o gancho do Freixo sobre o porquê. Você que é um pensador lato sensu, mas falando a partir do espaço em que você atua, o da cultura, do centro cultural, né, da atração de pessoas para a cultura, qual seria a hipótese para esse bom movimento, esse crescente movimento turístico no Rio de Janeiro, considerando que aí eu acrescento entretenimento também, Pedro Guimarães está aqui, entretenimento também muito ligado à cultura. Acho que tem muito preconceito na separação entre essas coisas. Por que a gente chegou aqui? Por que a gente evolui? Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, Andreasa, Freixo, Pedro, Marine, nosso Band Rio aqui. Primeiro, dar aqui os parabéns à turma da Band, 20 anos aqui, junto com o Museu da Manhã, 10 anos do Museu da Manhã esse ano, 20 anos da Band. Já tivemos bons momentos com a Band aqui nesses anos, né? Já dentro do museu, no auditório, na praça. Então, é muito bom tê-los aqui. Sejam bem-vindos e obrigado pela oportunidade aqui. Mas, Andreasa, a gente tem avaliado muito aqui o perfil dos visitantes, tanto do Museu da Manhã quanto do Museu do Jardim Botânico, que a gente montou e faz a gestão junto com o público do Jardim Botânico. Portanto, a gente tem um panorama do visitante no Rio. Esses números que o Freixo colocou aqui para esse ano, nós sentimos aqui e nos afetou positivamente, né? Esse ano a gente deve ter um crescimento de público de mais de 30% em relação ao ano passado. Aqui no museu a gente já tem essa previsão de mais de 100 mil pessoas em média por mês nesse ano. Portanto, a gente projeta 1.250.000 visitantes. Nesses 10 anos, o Museu da Manhã é o museu mais visitado da América do Sul, desde 2016. Às vezes a gente não consegue comunicar bem, não consegue divulgar, mas é um museu de ciência, é um ponto turístico, claro, pela arquitetura, pela escultura do museu, mas pelo propósito, pelo significado e pela mensagem disruptiva de você chamar um museu do amanhã. Isso foi contestado lá atrás, que o Museu do Amanhã não poderia falar do amanhã, tem que falar sempre do ontem, do passado, das peças. Aqui não tem peça, não tem memorabilia e fala também do futuro. E esse conceito a gente tem orgulho de dizer que nós permeamos positivamente o Instituto, o Conselho Mundial de Museus, o ICOM, o próprio IBRAM. Fomos chamados ano passado para falar disso, porque o museu pode falar do amanhã. E a gente diz que o museu tem que falar do amanhã, falar do passado, debater o presente, projetar futuros possíveis em qualquer tema. Museu da Cidade projeta, Museu das Favelas, que nós tocamos em São Paulo, projeta o futuro, de maneira que esse conjunto de ativos aqui, eu acho que justifica esse crescimento e mais o próprio público que já vem ao Rio de Janeiro. E sobre esse público, a gente sempre conversa aqui, o que é que o turista pode esperar de um destino, né? Ele espera ter prazer
na experiência e não ter susto, não tomar susto. Quanto mais previsível, mais seguro, mais planejado, melhor para ele, né? Ninguém vai para um lugar esperando ter mais notícias ou desencontros. Então, acho que aqui no Rio se construiu talvez um momento interessante, apesar dos problemas, né? A gente diz aqui que a prioridade dos problemas do Rio é segurança número 1, segurança número 2, segurança número 3. O Rio de Janeiro tem 2 grandes ativos espetaculares, que poucos lugares no mundo têm tão definido. A natureza, né? A natureza que nós ganhamos de presente e a cultura que o carioca produziu. E as pessoas vêm para cá para isso ou para os grandes eventos, que Pedro vai falar aqui. É claro, eu acho que a cidade lotada também repercute na nossa audiência, né? Mas eu acho que essa mensagem aqui não adianta dizer que é uma mensagem maquiada. Não funciona mais, né? A gente defende aqui que tudo tem que ser transparente, 360 graus, porque se você não for, alguém vai descobrir. As redes sociais não permitem que você tenha um perfil para um público e vire o outro perfil para outro. Eles vão se falar e você vai ficar a ver navios. Então, eu acho que a imagem é verdadeira, que propiciou a atrair mais turistas para o Rio de Janeiro. E eu acho que quanto melhor trabalhar esse ambiente para receber, mais visitantes teremos, mais economia será impactada. E eu acho que a gente tem conversado aqui com a Prefeitura, com alguns parceiros do Estado, eu ouço falar muito que o Rio está preparando ou está necessitando de um rebranding, rever a marca Rio. Eu acho que tem que se rever diante dos conceitos, das demandas, dos desejos dessa audiência nova, desses turistas que vêm para cá. Não é ilusão achar que o mau serviço tem graça. Não tem. A pessoa ser mal atendida pelo motorista de táxi ou pelo um garçom e achar engraçado, isso é coisa do passado. Ninguém está aqui para pagar e gastar dinheiro e ser mal atendido. Então, eu acho que esse rebranding passa por esses conceitos, passa pelo comportamento de quem presta serviço, para não oferecer esse susto, essa má experiência para quem vem aqui. Mas eu acho que esse conjunto justifica essa vinda de turistas a mais que o Freixo comentou. Vai preparando aí que eu vou voltar nesse negócio do rebranding aí, para a gente pensar que mensagem a gente quer para o Rio de Janeiro. Guimarães, você é um dos líderes vou usar uma palavra que eu não gosto, de um boom de eventos no Rio de Janeiro, de ocorrências ligadas à área do entretenimento, grandes eventos, mas não exclusivamente, eventos importantes com seus variados tamanhos. É uma conquista da iniciativa privada, mas eu imagino que isso não seja possível sem parceria com o Estado, né? Com o governo do Estado, com o município. Como é essa relação? Essa é uma curiosidade que eu tenho, né? Qual é o trabalho? Não se chega a esse lugar sem trabalho. Como se dá esse trabalho para que a gente tenha chegado ao Rio com um calendário, hoje, para usar uma palavra que o Piquet usou, previsível. A gente tem uma previsibilidade de eventos, a gente sabe o que vai acontecer. Inclusive, algo que é recente, esse show que a gente tem na praia de Copacabana todo ano, a gente teve 2, né? Assim, ou 3, sei lá, com essa recorrência, 2, e, no entanto, parece que está estabelecido no nosso calendário. Como é que a gente chega a esse lugar? Bom dia a todos. Obrigado, Andreasa, pela pergunta. Obrigado, time Band, pelo convite. Querido Marini, Márcio, todos vocês que estão aqui, meus queridos amigos, Freixo, Piquet. Falar dessa pauta é muito bom, né? Porque o Freixo brincou aqui que da notícia ruim, e geralmente é uma coisa que você, Andreasa, começou dizendo que dá notícia ruim. Eu acho que dar notícia é ser promotor das grandes informações que a gente tem do que a gente faz, independente se ela é boa ou se ela é ruim. Mas eu acho que a gente, pegando um gancho do que o Piquet falou aqui do rebranding, eu acho que é o que a gente está vivendo nesse momento, e isso não se constrói facilmente por uma inusitada atmosfera. Claro que ela é fundamental pela conjuntura econômica, claro que ela é fundamental pela conjuntura das diretrizes que a gente vive no momento, mas ela é fundamentalmente construída através de política pública bem assertiva. E essa política pública ela só é bem assertiva quando ela escuta o setor empresarial, quando ela segue a tendência do que o empresário quer construir e conversa para construir em conjunto. Você deu o exemplo da Praia de Copacabana, a gente teve 2 grandes shows aí falando dessa marca Rio de Janeiro para o mundo inteiro, ou seja, provocando que o mundo todo se encontre no Rio, todo mundo no Rio. E isso já foi feito com 2 anos de antecedência e já programando para mais 3. Ou seja, a certeza que a gente tem 26, 27, 28,
com um grande show no mês de maio em Copacabana, falando do Rio de Janeiro para o mundo inteiro. Assim como o que o Freixo fez agora, por exemplo, junto com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio, aqui, durante a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, promovendo 3 grandes marcas do Rio de Janeiro: Fluminense, Flamengo, Botafogo, claro, especialmente Flamengo. Um abraço para o Rodolfo Schneider, que está aí também para poder fazer a menção aniversariante de ontem. Mas as 3 grandes marcas do Rio de Janeiro que foram lá nos Estados Unidos mostrar a força que o Rio de Janeiro tem, conversando com um mercado internacional importante, não só por conta da moeda, mas porque é um mercado internacional importante para destino, independente de qualquer situação que se viva hoje de discussão estratégica, econômica, geopolítica. A gente está falando de mercado internacional do turismo. O turismo, acho que tem uma licença poética para tudo isso que a gente fala, né, Marcelo? Porque, na verdade, a gente sai um pouco dessa esfera, claro que a gente segue um pouco dessa leitura, mas eu costumo dizer sempre nas minhas falas que a gente vive eu vivo um mantra de 2 equações do primeiro grau muito simples, e é um pouco do que o Pequet falou, onde a gente junta cultura, mais esporte, mais entretenimento, dá turismo. Turismo é o bom resultado dessas políticas boas, dessas atividades vocacionadas que o Rio de Janeiro tem na sua essência, não só para a sua vivência, mas para promover o país inteiro. Assim como bons serviços, segurança pública, transporte, atendimento, limpeza de uma cidade, também gera um resultado no turismo mais favorecido. Então, se a gente tirar qualquer um dos fatores dessas 2 equações, o resultado vai ser pior. E os números mostram isso que está acontecendo agora. Não é à toa que esses números, bem demonstrados aí pelo Freixo, falado de números que jamais a gente imaginou atingir, a gente está batendo recordes mesmo, e a gente fala isso também em função desse calendário virtuoso dos eventos. Não é evento só na capital, é evento em todo o estado. A gente está falando de evento esportivo, Mundial de Surf Saquarema, fala do Rio Open aqui, fala do Carnaval, fala de Réveillon, fala de Rock in Rio, mas fala dos shows na Praia de Copacabana, Lady Gaga, Madonna e o que vem por aí, mas fala do Festival Vale do Café lá na região do interior, que está acontecendo a semana. Quem não foi, vale a pena conhecer um pouquinho, de viver essa experiência nossa do interior do estado. Fala de Paraty, fala de uma série de atividades, shows grandes, médios, pequenos, e atividades culturais que favorecem essa nossa agenda virtuosa todo santo dia. Seja os equipamentos turísticos da cidade, os equipamentos culturais, como esse aqui, brilhantemente. Eu me sinto um privilegiado por estar aqui vendo que o Pequet tão bem lidera com o seu time há tanto tempo, com muito esforço, porque não é fácil, esforço empresarial e esforço nessa política pública integrada bem sucedida, porque eu vivi aqui durante 10 anos tratando do desenvolvimento dessa atividade, do PIR e das suas áreas adjacentes, com o terminal dos navios de cruzeiros, mas com aquele passado, quem lembra aqui no PIR, onde aconteciam as micaretas, os shows, que ali já mostrava o potencial que essa região, antes degradada da cidade, poderia abrigar. E aí veio ser culminada com a instalação de um equipamento dessa grandiosidade, dessa importância para a atividade cultural do Rio de Janeiro. Então, pegando um pouco o que você perguntou, André, eu acho que essa construção faz parte desse desenvolvimento de ações de política pública e empresarial integradas. Eu acho que a gente tem uma força muito grande no Rio de Janeiro, fruto das leis de incentivo do Estado. A gente sustenta muito desse calendário esportivo, de entretenimento e cultural, a partir das boas políticas públicas da lei do ICMS para a cultura e para o esporte, assim como da lei do ISS municipal e das leis federais, tanto a Lei Federal da Cultura, a Lei Rouanet, quanto a Lei Federal do Esporte. E isso é importante a gente tratar na construção de uma longevidade. Eu acho que isso vai sustentar a nossa perenidade desse processo de desenvolvimento. Já se prepara aí também, que eu vou te perguntar sobre lei de incentivo. E a importância da lei de incentivo tão criminalizada entre nós. O Freixo pediu a palavra. Não, é só um comentário do que o Pequet estava falando do Museu da Manhã e por que não pode chamar de amanhã, e me veio à cabeça uma coisa que é extraordinário. Porque quando a gente fala de turismo, isso é muito comum na cabeça política do Brasil, inclusive. O turismo está numa gaveta muito secundária ainda, né? Quando se pensa em economia, quando se pensa em futuro, quando se pensa em projetos de país, o turismo está numa gaveta secundária até na hora de você pensar. É um lugar de barganha política. O turismo ainda precisa se reafirmar. O orçamento lugar, também. Orçamento, assim, a gente está falando de bom momento. Na prioridade, né, Marcelo? Na prioridade. Na prioridade, de se entender qual é o papel. Porque quando a gente fala de turismo, e eu falei isso para o presidente, inclusive, quando a gente fala de turismo, eu não estou falando sobre quem pode viajar e quem não pode. Acho que aí mora uma chave importante, né?
Porque quando a gente pensa no turismo, a gente fala assim, não, não é... Turismo, eu viajo se eu tiver tempo, eu viajo se sobrar dinheiro. Então, se o meu pensamento sobre o turismo for esse, eu vou achar que o turismo não é lá a coisa mais relevante que eu tenho. Mas se eu pensar que turismo é sobre quem recebe, não sobre quem viaja, eu mudo essa chave. Turismo é sobre quem recebe. Turismo é geração de emprego e renda. A cadeia produtiva do turismo, quando você fala de um lugar que está recebendo a quantidade de gente que o Rio de Janeiro está recebendo, eu estou falando do motorista do aplicativo, do motorista do táxi, eu estou falando do garçom, né, de um boteco, de um garçom de um restaurante, eu estou falando de alguém que tem o seu primeiro emprego no hotel, eu estou falando de uma malha gigantesca de primeiro emprego, de serviço. Então, é sobre quem recebe, não é sobre quem viaja, não é sobre privilégio, é sobre geração de emprego e renda. O turismo hoje no Brasil corresponde a 8% do PIB. Alguns países do mundo viraram uma chave fundamental, e o PIB, Portugal, por exemplo, tem 18%. 18% do PIB. E virou uma chave, que não faz tanto tempo assim, Andresa. Né? Quem vai a Portugal vê que o país virou a partir do turismo. Tem a ver com orçamento, tem a ver com cabeça política, tem a ver com prioridade. Tem que entender o século XXI. Porque, vamos lá, sabe quanto a gente arrecadou? Esse dado eu não trabalhei aqui, mas é um dado tão importante quanto o número de turistas, talvez mais. Né? Eu falei que em 2024 a gente bateu um recorde de turistas no Brasil. Né? Eu não tenho esse dado sobre o Rio de Janeiro, já vou logo antecipar, antes que me perguntem. Né? O país arrecadou, em 2024, só com a entrada de turistas internacionais, 7,3 bilhões de dólares. O Brasil arrecadou 7,3 bilhões de dólares só com a entrada de turistas internacionais em 2024, em um ano. O meu desafio, no meio dos amigos ministros, é o seguinte: qual é o produto de exportação brasileira que gerou 7,3 bilhões de dólares de forma sustentável, gerando emprego e renda? Eu duvido. Não teve mineração, não teve agro, não teve soja, não teve ninguém. E não girou... E não tem sobretaxa sobre isso também. E não tem... Bom, Nós estamos pensando em botar 50% do ingresso do museu aqui. Eu estou tão educado, né, por enquanto. Não me provoca. Mas, enfim, é porque eu lembrei de um negócio que eu recebi lá do Ceará, de sobretaxa sobre isso, mas deixa para lá. Eu achei genial. Acho que todo mundo recebeu e já entenderam o que eu falei. Mas eu não posso falar isso aqui. Mas aquilo é genial. Mas, enfim, mas não tem sobretaxa. Mas... E aí, a gente está pensando no Museu do Amanhã, aqui, por exemplo. Essa região é a região do ontem. É a região de um passado fortíssimo. E ter um Museu do Amanhã é genial. Viu, Piquet? Assim, é porque a gente está do lado da pequena África. A pequena África hoje é um lugar que está recebendo o mesmo número de turistas do Cristo Redentor. Pouca gente sabe disso. O afroturismo hoje no Rio de Janeiro, que é algo tão importante pedagogicamente, para a gente entender raízes, entender a nossa história, entender o que é esse Rio de Janeiro mais profundo, a pequena África recebe o mesmo número de turistas que o Cristo Redentor. E isso é extraordinário, porque é um lugar que não existia há poucos anos atrás. Então você tem uma visita profunda no ontem, você tem o Museu do Amanhã, e isso é o Rio de Janeiro. E isso é esse Rio de Janeiro capaz, profundo, instigante. É isso que traz o mundo para cá. Então a gente precisa... esse Rio está em disputa sempre, né? Esse Rio está em disputa sempre. A gente não pode abrir mão dessa disputa, não pode deixar de desejar, né, esse Rio de Janeiro. E aí eu vou contar só um negocinho rápido, assim. Eu fui ver uma rota literária em Lisboa, que é sobre Fernando Pessoa. É genial, é muito legal. Mas eu olhei e assim, eu falei, pô, isso pode ser muito melhor. Mas fiquei quieto, porque quem sou eu para criticar o turismo de Portugal, que é muito avançado em termos de organização. E aí eu cheguei aqui, teve o trem do samba, organizado pelo Marquinhos de Oswaldo Cruz, que é um negócio genial. Quem nunca foi, tem que ir em dezembro, tradicional. E por que é o trem do samba? 2 de dezembro. 2 de dezembro é o dia do samba, é um sábado perto do 2 de dezembro, quando o 2 de dezembro não cai no sábado. E... por que trem do samba? Porque o samba foi muito perseguido, o samba foi criminalizado, o samba era um caso de polícia, e muitos sambistas se encontravam no trem onde não tinha polícia para fazer samba. E geralmente indo para o subúrbio, que era o lugar onde moravam, né? Então o trem do samba nasce uma tradição que é sensacional, que é uma história bem libertária e cultural do samba. E o Marquinhos faz esse caminho da Central do Brasil até Oswaldo Cruz. E eu sempre vou no trem do samba, que é muito encantador, e você chega em Oswaldo Cruz...
para mim, é o melhor dia do ano no Rio de Janeiro, aquele treino de samba, que é incrível o que acontece em Oswaldo Cruz. Mas no dia seguinte, Oswaldo Cruz não tem mais nada. E aquilo sempre me incomodou, Andreasa. E aí a gente reuniu as meninas do Guiadas Urbanas, que são guias que moram no subúrbio, que são mulheres negras incríveis, turismólogas, e a gente fez com elas e com o Marquinhos de Oswaldo Cruz a Rota do Samba. Aí, o primeiro lugar que a gente pegou foi a Casa do Candeia, que é um baita compositor, um gênio da música brasileira. A Casa do Candeia era uma casa igual outra qualquer, você passava, não tinha nada. Aí a gente usou de inovação, que a Embratur tem a Embratur Lab, que é um centro só de inovação. Então, na Casa do Candeia hoje, tem um QR Code com a playlist do Candeia, dizendo quem foi o Candeia em várias línguas, e o muro da Casa do Candeia, a gente chamou o pessoal do Negros Muros, e tem uma pintura linda do Candeia no muro. Virou um ponto turístico. Tem 10 pontos em Oswaldo Cruz, fazendo uma rota do samba, falando sobre Paulo da Portela, falando sobre o Bar do Nozinho. O Bar do Nozinho é um bar que tem na Praça Paulo da Portela, onde tem a Feira das Iabás, que acontece uma vez por mês. Esse Bar do Nozinho foi um lugar que o Paulo da Portela recebeu o Walt Disney. Ou o Walt Disney. Ou o Walt Disney foi numa roda de samba, do Bar do Nozinho, com o Paulo da Portela, onde surgiu o Zé Carioca. Quem é que sabe dessa história? Quem é que sabe? O Zé Carioca surge numa roda de samba em Oswaldo Cruz. Isso é genial. Isso é um Rio de Janeiro profundo. Aquilo pode ser uma rota turística incrível. O cara vai deixar de vir ao Corcovado? O cara vai deixar de ir ao Bondinho? O cara vai deixar de ir a Copacabana? Não, mas ele pode ficar 2 dias a mais e ir para Oswaldo Cruz. Gerar emprego e renda. Isso já está acontecendo. Né? As meninas do Guiadas Urbanos estão fazendo visita com 30, 40 pessoas, conhecendo essa história. Então, o Rio de Janeiro tem, assim, quando a gente fala de turismo, a gente está falando de algo muito maior, muito mais profundo do que uma elite capaz de viajar. Não é esse o debate. O debate é mais pé no chão. Piquet pediu a palavra? Agora a gente comentar aqui o Zé Carioca, que o Freixo falou. Há uns anos atrás, a gente conversava outro dia no almoço com o Sábio, que o Zé Carioca completou 80 anos, né? E queriam trazer para fazer uma festa de precisa fazer o rebranding também. Isso. Porque o Zé Carioca tem que ser mais empreendedor, mais criativo, mais bacana, e não só trazer a imagem do malandro carioca que ele representava no passado. Então, esse é o bom gancho para a gente falar da imagem do Rio de Janeiro. Tem várias senhas aqui. Todos nós estamos falando sobre a imagem do Rio de Janeiro. A imagem que a gente quer passar a partir de 2025. Vamos considerar o ano atual. É muito interessante quando a gente fala sobre uma romantização desse serviço largado que tem aqui, né? Não é bom. É caro vir para o Rio de Janeiro. Não é barato. Então, a partir desse lugar, dessa posição, qual é a imagem? Vamos especular aqui, vamos trabalhar. Qual a imagem que a gente gostaria para o Rio de Janeiro como uma cidade que atraia, um estado que atraia turistas para os seus eventos culturais, para o entretenimento, para as suas belezas, para as atividades que a gente tem aqui? Que imagem é essa para você, Ricardo? Posso só fazer uma provocação que é boa? O Zé Carioca está sempre de terno e uma gravata borboleta. Já viram isso? Porque o Paulo da Portela, falando de imagem, lá atrás, o Paulo da Portela falava, olha, eu sou perseguido pela polícia porque eu sou sambista. Então, ele andava impecavelmente vestido. Eu falava, sambista não pode se vestir mal, porque senão eu vou concordar com a imagem que fazem de mim. Por isso o Zé Carioca tem aquela vestimenta. Tem a ver com o Paulo da Portela, que já tinha essa preocupação com a imagem. Bom, Andreas, eu acho que tem uma série de questões, eu acho até uma posição muito ingrata ao gestor público da área de turismo. Porque, na minha visão, o gestor ele tem que ser um diplomata para articular com todo mundo que pode oferecer uma condição boa para o turista receber, que não está na pasta do turismo. Mas você está no acesso, no transporte, na comunicação, na limpeza, tudo isso depende dos outros. Então, você criar um destino turístico confortável, seguro, atraente, não depende só de uma pessoa na frente do turismo, tem que articular muito. Mas tem uma posição importante que eu acho que a gente tem que colocar aqui no dia a dia, e cada um pode testar se você buscar uma praia do Caribe, ou uma praia na América do Sul, América Latina, não aparece nenhuma praia daqui. Os mecanismos de busca hoje, com inteligência artificial, que sabe quem é você antes de você saber quem você é mesmo, você já vai indicar uma praia que você pensa que sabe ou pensa que gosta, ele já vai oferecer. Esses mecanismos de busca para destino turístico tem que ser melhor trabalhado para que a pessoa do outro lado do mundo, quando for pesquisar, caia aqui no Rio de Janeiro.
caia no destino que a gente deseja. Então, acho que isso é um mecanismo importante para que haja investimentos de tecnologia, de inteligência artificial, para colocar no colo do turista o destino que a gente quer. Sobre a questão da imagem, eu acho que atualizar um pouco essa questão desse romantismo, onde a pessoa que trabalha com turismo, e na verdade são pessoas que trabalham para o cidadão, porque não adianta fazer um trabalho para o turista e fazer um trabalho para o cidadão, não. Eu quero ir numa cidade onde o cidadão viva bem, viva seguro, seja bem atendido, que tenha boa comida, que tenha boa natureza. Então, é para o sujeito comum. Como fala o nosso Josier, né, tem que ser uma cidade boa para se morar, para se viver, para se trabalhar e até para receber. Então, o destino tem que ser um destino favorável para o conjunto das atividades. Então, eu acho que tem que partir do princípio de quem está do outro lado, como o Freixo falou, quem recebe. Quem recebe tem que estar disposto a receber, tem que estar disposto a atender, tem que ter menos arrogância, tem que ter um pouco de empatia com o que a pessoa está chegando, a condição que a pessoa está chegando. Quem não gosta de ser bem recebido? A gente diz que vai num lugar, a gente às vezes até paga caro, dói no bolso, mas eu desejo voltar porque eu fui muito bem atendido. No lugar barato, você for mal atendido, você não volta. Né? Então, eu acho que há de se trabalhar uma consciência com todos que prestam serviço, que para trabalhar aquele destino depende de cada um desses. E tem que ser um trabalho coletivo. Portanto, eu acho que existe o papel do poder público de fazer essa concertação com todo mundo que presta serviço, de se colocar no lugar de um papel importante. Eu presto serviço, eu vou fazer com que esse cara volte. Se não voltar, vai indicar os vizinhos, os amigos para voltar, porque foi bem atendido, porque teve uma experiência boa, não tomou susto, era tudo previsível e aconteceu do jeito que ele queria. Então, eu acho que essa concertação da qualidade do serviço prestado tem que ser trabalhado. Às vezes a gente fala sobre Rio e São Paulo, né? O prefeito tem costume de sempre brincar o que é melhor Rio e São Paulo. Veja, nunca a gente vai ter uma qualidade de serviço como São Paulo. E São Paulo nunca vai ter a qualidade de natureza e cultura como tem no Rio. Ponto. Agora, pode melhorar aqui? Pode. Muito. E eles não podem ter o que a gente tem. E eles não podem ter o que a gente tem aqui. Numa boa, adoro São Paulo, acabei de chegar hoje de manhã de São Paulo, mas são coisas distintas. Isso aqui é um balneário, isso aqui tem uma atmosfera diferente. A gente só precisa melhorar um pouco essa qualidade de serviço para que as pessoas percebam que há essa preocupação, há profissionalismo e há um cuidado de quem recebe pessoas que vêm de fora. Pedro Guimarães, pode parecer que a gente vai mudar de assunto, mas não vai. Foi um assunto que você trouxe, eu acho muito importante. A lei de incentivo, a partir dos vários entes, municipal, estadual e federal, muito criminalizado. As pessoas não entendem a importância da lei de incentivo. É claro que um instrumento de política pública pode e deve ser aprimorado sempre e fiscalizado com rigor. Para a agenda de eventos importantes que a gente tem no Rio de Janeiro, qual a importância da lei de incentivo? Fala um pouco para a gente sobre isso e explica como funciona, né? Porque tem muita mistificação sobre lei de incentivo no Brasil. Muito boa pergunta, Andreasa. Eu fico muito contente de poder falar isso. Ainda mais estar aqui nesse palco do lado do Freixo, né? Porque, por exemplo, a lei de incentivo do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, que é a melhor do Brasil, é a menos burocrática, é a de melhor resultado, é a mais prática e sedutora para que os patrocinadores possam aplicar seus recursos. Ela, lógico, nasceu lá atrás por influência da lei federal, ou seja, quando nasceu a Lei da Cultura lá atrás, em 92, e ela, claro que ela precisa ser aprimorada. E no Estado do Rio de Janeiro ela foi aprimorada em 2017, na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Então, olha que bacana o trabalho da política pública bem desenvolvida, em parceria do setor empresarial, para uma provocação nossa dos setores envolvidos. E lá, 2 deputados, por exemplo, aqui, vou citar 3 naquela época, você está aqui Marcelo Freixo, como deputado estadual, Gustavo Tutuca, que foi o relator, um dos coautores da lei, e o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, independente de partidos opostos. O Tutuca, naquela época, era líder do governo na LERJ, o Marcelo era oposição ao governo, e o André Siciliano presidia a casa, transformaram um mecanismo de política pública no melhor desenvolvimento para a atração do setor empresarial, para que o calendário de eventos, para que o desenvolvimento do turismo, para que a cultura, o esporte e o entretenimento pudessem ter essa vida longeva que a gente vem trabalhando. Então, por exemplo, isso, hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, é das principais ferramentas que a gente tem para estimular o crescimento através dessa atividade. Assim como no governo federal,
que a gente tem a Lei Federal da Cultura, tem a Lei Federal do Esporte, que acaba de ser aprovada na Câmara e no Senado, a sua perenidade, porque a Lei da Cultura não tinha prazo de encerramento e a Lei do Esporte tinha, então precisa gerar, que o próprio Andreasa falou, da segurança do investimento futuro. A gente está falando do amanhã aqui na casa do nosso querido Piquet, mas a gente está falando do presente para que a gente possa construir o futuro de amanhã com aquilo que a gente tem de ferramenta plausível e possível. E a gente tem a lei municipal também, no caso aqui tem a do esporte, que não precisa ser aprimorada, mas tem a da cultura, que ajuda através de contribuição do ISS. Para quem não conhece, eu vou tentar resumir aqui de uma forma. Na verdade, através de renúncia fiscal de impostos que seriam gastos por empresas privadas, contribuindo com a sua necessidade de pagamento de imposto, ela pode ser destinada uma verba, uma parte percentual, através de lei definida por isso. Então, ela é uma política pública legal, definida, bem organizada, bem construída, para um objetivo maior. Pode ser investido em projetos culturais e esportivos que possam sustentar não só os eventos, mas a manutenção de um equipamento como esse, por exemplo, do museu, do desenvolvimento de uma infraestrutura, de uma promoção de um equipamento cultural, esportivo ou entretenimento, e isso vai dar esse resultado no turismo bacana, como a gente tem visto. Eu acho que essa questão da lei, a gente precisa saber, entender, conhecer, estimular que as empresas façam parte desse processo, dessa boa política pública, e a gente precisa desmistificar as críticas, as avaliações, e aí eu não estou entrando no papel ideológico de um lado nem do outro. As políticas públicas estão aí vigentes, elas precisam ser, lógico, fiscalizadas, existem os mecanismos para isso, mas elas precisam ser incentivadas, e a gente defende com força para que elas possam ser valorizadas, aprimoradas, que possam ter a sua longevidade, porque os resultados a gente está vendo aí que estão acontecendo. Vou dar um número aqui, Andreasa, legal. Você tem uma ideia, o setor de eventos, a gente fala de emprego, o Marcelo falou isso muito do nosso PIB, mais de 8% nacional. O setor do turismo, ele é o que mais emprega formalmente no país, mais de 10% dos empregos formais do país vêm das mais de 50 atividades do turismo. No Rio de Janeiro não é diferente, a gente tem a nossa vocação fundamentada para isso, e a gente tem que valorizar essa política pública, como a gente falou aqui, não resultou do nada, não é um movimento inusitado que culmina no resultado positivo, é um trabalho árduo feito e o investimento do empresário para que isso possa acontecer. Por exemplo, no quadrimestre desse ano, a gente atingiu movimentos de consumo no setor de eventos, a princípio, apenas no setor de eventos, mais de 46 bilhões de reais consumidos em todo o país. Na verdade, a gente está falando de 600 mil empresas desse segmento trabalhando nessa atividade, estamos falando de milhões de trabalhadores formais no estado do Rio, junto com São Paulo, que são os dois principais emissores dos eventos do país, fundamentalmente resulta nesse crescimento econômico adequado, nesse PIB fortalecido que a gente quer atingir. E para terminar aqui um pouquinho da fala, pegando o gancho que o Piquet falou, eu acho que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a gente estava falando que São Paulo é muito bacana, tudo mais, mas você anda em São Paulo, você não chega a Ipanema, você não chega a Alagoas, você não chega a Madureira, você não chega... Então, você não consegue chegar. Você trabalha em São Paulo, bacana, o serviço do Rio de Janeiro, mas você não tem a simpatia do carioca, não tem a empatia, você não anda com esse visual maravilhoso, você não tem essa gente aqui. E os eventos não são diferentes. A gente tem a sorte, como disse o Piquet, do hardware da nossa sociedade, que é a natureza que nos foi presenteada, mas a gente tem o software, que é a competência da atividade nossa implementada, do trabalho que cada um de nós aqui ajuda a construir, mas ninguém tem o que a gente tem, que é o peopleware. Então, você tem o hardware, o software, e a gente tem o peopleware, que é esse povo maravilhoso, hospitaleiro, que culmina nessa vontade e desejo de todo mundo querer viver o lifestyle do carioca. O Piquet pediu a palavra. Não, só comentar números aqui de incentivo fiscal, Andreasa. A gente tem falado aí em várias mesas sobre essa questão do incentivo fiscal e o cidadão leigo, às vezes, embarca, às vezes até a mídia embarca informações desencontradas. Então, incentivo fiscal, quando você tira uma parte do imposto e dedica à cultura ou dedica ao esporte, só para todo mundo saber que incentivo fiscal existe em quase todos os setores da economia. Muito bem colocado. Incentivo fiscal para carro, incentivo fiscal para agrotóxico, incentivo fiscal para remédio, incentivo fiscal para refrigerante. O incentivo fiscal dado para a cultura do Brasil custa 2,5 bilhões ao ano. O incentivo fiscal dado para refrigerantes são 3,5 bilhões ao ano e o Sistema SUS diz que gasta mais 4 bilhões só de despesa de doenças provocadas pelo refrigerante. Gastam mais 7,5. Quer dizer, o refrigerante vale 3 vezes a cultura brasileira.
Então, não tem que ninguém falar mal do incentivo à cultura, né? Eu acho que tem que ponderar, e eu não estou questionando o refrigerante, de vez em quando até eu tomo uma Coca-Cola, mas só a Coca-Cola é mais de 1 bilhão de incentivos fiscais por ano federais. Então não dá para comparar com a cultura, nem a cultura é comparável com qualquer um desses, cada um tem seu valor e sua justificativa, mas não dá para criticar a questão da Lei Rouanet. E a Lei Rouanet você tem 3 mil projetos por ano, tem 3 projetos de bandido, prende os bandidos. Não tem que falar mal da lei, do mecanismo, de todo o resto do benefício. Então, eu acho que essa ponderação é importante para a gente ficar tranquilo que a cultura sobrevive, vive bem. Quando uma vez perguntaram aqui na crise, acho que foi lá na pandemia, não, foi quando o Estado estava quebrado aqui no Rio de Janeiro, perguntando se era justo o Museu da Manhã receber recursos com dinheiro faltando para a escola e para a saúde. Eu disse, aqui é uma grande aula de uma grande escola. E também é um grande espaço para cuidar da mente, da alma aqui dentro. Então, não dá para comparar, cada um no seu lugar. Mas o incentivo fiscal é extremamente bem utilizado em comparação com todos os outros que a gente conhece. Se você me permite, só para complementar, claro, esses números, historicamente, o Freixo vai poder corrigir com a história dele no Congresso Nacional, anualmente, no nosso país, mais de 700 bilhões de incentivos fiscais para diversas indústrias do nosso país. Não estou entrando na questão se são justas ou não. São concedidos historicamente. E esse setor... Muitos ineficientes. Esse muito setor... sem entregar o retorno prometido e sem aferição. Né? Vai ficando... Só um detalhe. 60% dos recursos desse museu aqui são incentivados. E nós prestamos conta aqui com a equipe do museu aqui presente a cada real que é posto aqui dentro. Prestamos conta para o Ministério, para o Tribunal de Contas, a gente diz que presta conta para 2 pessoas, para Deus e o mundo. Agora, eu nunca vi uma prestação de conta de incentivo fiscal da Coca-Cola, publicada em nenhum lugar. Então, assim, nós estamos bem nessa parte da transparência também. Próximo patrocinador do museu é a Coca-Cola. Eu tô indo para Brasília e quando sair daqui vou procurar uma determinada bancada e vou falar, olha, vocês têm que lançar pelo fim da mamata da Coca-Cola, porque aí eu quero ver se cola. Mas, enfim, agora, só para reforçar o que o Pedro e o Piquet estão dizendo, a gente tenta fazer o Brasil ser mais competitivo em relação ao mundo, né? Porque é isso, um turista internacional, quando decide viajar, ele escolhe para onde ele vai, você tem que estar na prateleira e tem que ser mais competitivo. Então, a gente fez um convênio com o Google exatamente para disputar essas opções que aparecem no mundo virtual, e a Embratur tem esse convênio com o Google, que é muito interessante. E entre outras iniciativas que a gente tem também. Agora, é curioso, porque a estratégia que a gente bolou e que está dando muito certo, e os números estão mostrando isso, o Pedro testemunha disso, é que a diversidade brasileira é algo que é o principal trunfo que a gente tem. Porque, vamos lá, uma praia bonita... você tem em vários lugares do mundo, mas uma praia bonita que do lado tem uma roda de samba, que tem um museu que você vai andando, que tem uma natureza, ou seja, tudo junto, é muito difícil ter, é muito raro ter. Então essa diversidade brasileira é a principal ferramenta que a gente tem. E o elemento decisivo para mostrar que o Brasil não é só sol e praia, como a gente fala no turismo, é a cultura. Então, isso que a gente está falando aqui sobre lei de incentivo, sobre mais espaço para a cultura, é muito importante na hora de construir a imagem do Brasil, um lugar que tem cultura. A gente fez, em 2004, um projeto de marketing internacional, né, e gerou a marca Brasil. Não vai dar para ver daí, mas essa marquinha que tem aqui é demais, eu falo isso, né? Está longe para caramba de vocês. Mas, enfim, tem a marca Brasil. A marca Brasil... ela é feita de um conceito interessante, André, porque o turista internacional que visitou aqui, ele é consultado e na época ele diz o seguinte, de que você mais gostou e que cor você associa o que você mais gostou. E aí surge a marca Brasil, é um conceito, né? A marca Brasil foi feita em 2004. E aí é o verde da mata, o azul do mar, o branco das religiões, o vermelho das festas. Isso aparece, isso não sou eu que estou dizendo, isso foram os turistas internacionais em 2004, num grande trabalho, e surge a cor laranja, que eu não sabia o que era e fui pesquisar. A cor laranja é a alegria do povo. Isso é um produto.
que o turista internacional identifica. Por que ele deu a cor laranja, eu não sei. Talvez seja o amarelo do sol com o vermelho da festa que deu laranja, mas enfim. Mas eles identificam ou seja, essas cores são cores que compõem o que o Brasil tem mais de encantador. A cultura é um elemento decisivo para a gente disputar o mundo. Então não pode, assim, qualquer projeto de criminalização da cultura é um crime contra o país, não um crime contra os artistas. É um crime contra o país porque vai cercear uma perspectiva muito grande do mundo nos visitar, porque é um dos principais produtos que a gente tem para o mundo. A gente precisa virar essa página o quanto antes, porque não é possível. A cultura tem que se defender de determinadas coisas no Brasil. Infelizmente, a gente precisa se encaminhar para o fim da nossa conversa, mas eu queria dar tempo para vocês fazerem o que se chama de consideração final, começando pelo Pedro Guimarães, com uma provocação. Uma provocação de futuro. Esse é o Fórum Rio do Amanhã. A gente está otimista, os números são bons, o Rio tem atrativos que precisam ser explorados, mas eles estão aí, então as perspectivas são boas. Em que lugar a gente quer estar, Pedro Guimarães, especialmente na sua área de atuação, pensando nos eventos e tal, mas pode ampliar essa visão. Em que lugar a gente quer estar quando a Band News FM estiver fazendo 40 anos, daqui a 20 anos? Qual é o nosso objetivo? Para começar, eu quero estar nesse palco do Museu da Manhã, nesse mesmo painel aqui, para a gente poder estar contando um pouquinho desse passado. Mas eu sou um otimista por natureza. Eu venho do setor empresarial, mas tive minhas experiências no setor público também, o que me permite poder ter essa visão um pouco mais holística dessa relação do público-privado. Mas me dá muita satisfação quando a gente tem essa parceria de quem olha para frente, como a Band sempre fez, como a Band sempre apoiou, como a Band News, como a Band Rio faz, com os eventos, com o turismo, com a cultura, com o esporte, sempre presente, cobrindo, dando notícias, não importa se elas são ruins ou boas, mas tentando construir esse futuro positivo. E eu acho que essa expectativa que a gente quer ter é a satisfação de que ser carioca, ser fluminense, poder viver nesse estado que muitos escolheram, como Piquet, pernambucano carioca aqui, que volta de São Paulo correndo para vir para o Rio para poder estar nesse painel, para que esse futuro possa ser, como disse também o Piquet, o José na Associação Comercial, o José vai estar aí, fala que é o melhor lugar para se investir, para se viver, para se trabalhar, para se curtir e para a gente seguir a vida que a gente quer ter. Sei lá, viajar, como disse o Freixo, é muito bom, é lazer, mas tudo fala a respeito do que o que a gente quer ser, onde a gente vive, como a gente recebe. Eu acho que a gente quer viver numa cidade bacana, numa cidade que possa seguir as suas vocações, e acho que esse é o nosso trabalho, ter a coragem de dizer que o emprego, sim, de investimento no setor de cultura, no setor dos eventos, no turismo, dá certo. Falei dos empregos formais no país, mas a gente pode ver que só os eventos, nesse primeiro quadrimestre desse ano, cresceu 73% em relação à média antes pré-pandemia, contra 21,6%, que é a média de todas as outras indústrias do país. E bares, restaurantes, hospedagem, alimentação também seguiram essa mesma linha dos 20%, e a gente cresceu 73%. Então, será que a gente está errado em querer olhar para isso como uma mola propulsora desse desenvolvimento econômico, falando que os eventos podem capitalizar essa agenda? Eu acredito muito nisso e torço e vou trabalhar junto com os parceiros do setor público e privado e com a imprensa, especialmente com a Band, para que a gente possa continuar nessa toada. Muito obrigado pelo convite, parabéns a vocês por esses 20 anos. É um prestígio para mim poder estar aqui com vocês. Ricardo Piquet, daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos. E, como Pedro, eu sou otimista por vida, a gente tem como a frase aqui, a missão nossa aqui do IDG, que toca esses projetos todos, é ter capacidade de esperançar futuros melhores. Esperançar no sentido de que não é esperar, é esperança ativa, que você tem otimismo, sabe onde quer chegar e trabalha para isso. Então, esperançar, como o Paulo Freire disse, é uma missão que tem um tom de otimismo, mas quer chegar a algum lugar. Então, se eu pudesse dizer resumidamente o que é que eu esperaria daqui a 20 anos, eu esperaria que o maior ativo nosso fosse o tempo. Que o tempo fosse melhor para todo mundo aqui aproveitar o tempo na vida, e que a gente pudesse aproveitar a tecnologia que está disponibilizada para todo mundo aqui, para você usar melhor o seu tempo e sobrar mais tempo para você poder fazer turismo, para você curtir a sua terra, curtir o seu país, curtir outros locais, que você possa conviver melhor com as pessoas que você quer estar junto,
não necessariamente dentro do trabalho, não que não se precise trabalhar muito, eu trabalho muito a vida toda desde de adolescente, mas que você pudesse valorizar melhor esse tempo numa dinâmica de sociedade um pouco diferente. Eu acho que se a tecnologia, se tudo que está posto aqui funcionar direito para o bem da humanidade, vai sobrar mais tempo, a gente vai ter menos tempo no trabalho, mais tempo com a família, com os amigos, para poder circular e conhecer e ter mais experiências para a vida do que a gente tem hoje. Freixo. Eu quero ser muito rápido, mas antes eu queria agradecer muito ao convite da Band News, dar os parabéns a todos os envolvidos nisso, agradecer os amigos aqui. O Andreasa já mediou debates comigo bem mais complicados do que esse aqui. Esse foi quase uma terapia, mas dizer que você lembra, né? E eu quero ser muito curto assim, em relação ao que eu penso do Rio de Janeiro daqui a 10 ou 20 anos, né? Eu nunca desisti do Rio, nunca abri mão de lutar pelo Rio, com todas as dificuldades, mas eu fiquei pensando assim, como é que a gente pode resumir? E eu queria citar duas coisas. Assim. Primeiro, que nesses 10 anos surjam mais pessoas com a originalidade, com a coragem de uma Preta Gil, né? Capaz de fazer tão bem a sociedade como ela fez, né? Já que merece todas as homenagens. E segundo, tem uma pensadora que, há algumas décadas atrás, quando foi definir o Rio de Janeiro, a cidade, ela disse o seguinte: o Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro é um maravilhoso cenário para uma cidade. E eu, daqui a 10 anos, eu queria que o Rio de Janeiro fosse uma cidade maravilhosa, né? Com todos os direitos garantidos, com professores valorizados, para que a gente pudesse andar pelo Rio de Janeiro com a paz que a gente merece. Então, é isso. Obrigado, gente. Em nome da Band News FM, eu agradeço Marcelo Freixo, Ricardo Piquet, Pedro Guimarães, por estarem conosco, celebrando os 20 anos da Band News FM, pensando o Rio de Janeiro, refletindo sobre o Rio de Janeiro, com esperança, com rigor. A gente sabe dos problemas que a gente tem aqui, mas as nossas possibilidades são maiores. Muito obrigado, pessoal. Até já.